Agora vamos lá. Depreciação. Depreciação é a perda de valor de um bem. Então, o nosso patrimônio, o patrimônio que nós possuímos, né, de nós pessoas físicas, eles sofrem com depreciação. Nosso patrimônio sofre com depreciação. O exemplo que eu acabei de dar, né? Eu compro um carro em janeiro, em fevereiro ele não tem o mesmo valor, ele perdeu o valor. Então, a depreciação significa a perda de valor. Eu coloquei até um conceito técnico, é um conceito contábil para a gente trabalhar, que é o seguinte: é a diminuição do valor contábil dos bens corpóreos que integram o ativo imobilizado ou investimentos, bens alugados para terceiros, em decorrência de desgaste ou perda de utilidade pelo uso, ação da natureza ou obsolescência durante sua vida útil. Então, basicamente, o que significa essa depreciação? É a perda de valor. Perda de valor de quê? De tudo aquilo que está no ativo não circulante, e eu não sei se vocês se recordam, o meu balanço patrimonial ele é composto por ativo de um lado e passivo. Dentro do ativo eu tenho o ativo circulante e o ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante eu ainda tenho uma subcategoria que é chamada de ativo imobilizado. A gente vai trabalhar um pouquinho daqui à frente, um pouquinho para frente, o que é esse ativo imobilizado. Então, o que sofre com essa depreciação? Apenas o que é ativo imobilizado. Um carro, por exemplo, ele é um bem que fica no ativo imobilizado, logo a organização, a empresa, ela sofre com essa depreciação. Então, e pensa comigo, o balanço patrimonial, o que ele é? O balanço patrimonial, ele é um relatório que ele vai mostrar o patrimônio da organização. Então, imagine só que a minha empresa, Igor S.A., por exemplo, tenha no seu patrimônio um carro no valor de 50 mil reais. Mas esse carro eu comprei 3 anos atrás. Pensa comigo, se eu não ajustar esse valor do carro que eu comprei 3 anos atrás, o carro vai continuar valendo 50 mil reais. Faz sentido eu não atualizar, eu não alterar esse valor do balanço patrimonial? Nenhum, né? Porque se eu não fizer essa alteração, o balanço patrimonial, o meu balanço patrimonial, ele vai estar passando informação que não é verdade, que não é fidedigna. Então, esse balanço patrimonial, ele está simplesmente comprometido. Só que eu tenho uma técnica para fazer isso, né? Alguma coisa mais organizada. É mais ou menos assim. Imagine que lá no balanço patrimonial eu tenha a conta veículos 50 mil reais. Como que eu vou retificar isso? Eu posso passar um liquid paper? Eu posso simplesmente apagar e falar assim, não, hoje o carro vale 30 mil? Não, eu tenho uma técnica e a gente vai ver como que isso funciona. Então, para a gente iniciar a aula, depreciação é a perda de um valor e é a perda de um valor de um bem, e esse bem tem que estar alocado onde? No ativo não circulante, na subcategoria de ativo imobilizado. Tudo bem? Vamos prosseguindo. Então, por exemplo, esse exemplo que eu estava conversando com vocês, né? Em janeiro de 2019, eu comprei um carro no valor de 100 mil reais. Então, vamos lá, vamos nas nossas partidas dobradas. Veículo. Lembrando que veículo, vai pensando junto comigo. Veículo é conta de ativo ou passivo? Ativo. Eu credito ou debito para aumentar? Eu debito para aumentar. Então, 100 mil reais aqui. A gente tem mais 6 zeros aqui. E vai tirar do caixa. Tirou do caixa. Agora, passou-se 2, 3, 4 meses. De que forma, pessoal? Eu deveria, suponhamos que depois de 5 meses, eu perdi 1.000 reais a título de depreciação. O valor depreciado foi de 1.000 reais. É só uma suposição. Só para a gente começar introduzindo o assunto. Como que eu deveria alterar essa conta? Eu deveria fazer só assim, ó. 1.000 reais, por exemplo? Não, né? Por que eu não posso fazer dessa forma? Porque dessa forma aqui, o que eu vou entender? Eu vou entender que eu estou tirando da minha conta 100 mil reais. É como se eu estivesse vendendo, aliás, desculpa, no valor de 1.000 reais. É como se eu estivesse vendendo uma parte do meu carro, por exemplo, por 1.000 reais. É como acontece no estoque de mercadorias, por exemplo. Por isso que essa metodologia, ela é errada. Ela é completamente equivocada. O que eu faço? Eu tenho que criar um novo razonete a título de depreciação dessa conta de veículos. Por enquanto, eu acredito que ainda está um pouquinho meio complicado, meio complexo na sua cabeça. Eu te garanto que daqui 2 minutinhos você vai conseguir compreender tudo isso que eu estou falando.
E qualquer dúvida que vocês tiverem, ou manda no chat, ou manda no WhatsApp, ou habilita, principalmente habilita seu microfone agora e já pergunta, fique à vontade. Beleza, pessoal? Professor, Sim, essa depreciação, ela vai para a conta de resultado? vou falar isso daqui a pouco. Quem foi que perguntou? Thaís. Thaís? Exatamente, Thaís. A outra é porque, assim, eu considero a depreciação como uma despesa. Então, a partida dobrada dessa conta de depreciação é uma despesa. E uma despesa é uma conta de resultado. Então, eu vou levar para o meu resultado. Então, por isso que a gente não pode depreciar o item de qualquer forma. Por quê? Porque ele tem impacto no meu resultado. E se ele tem impacto no resultado, ele vai ter impacto nos impostos que eu vou pagar a título de imposto de renda. Então, por isso que tem que ter um normativo quanto a isso. Mas foi uma excelente pergunta. Vou trabalhar com isso daqui 2 minutinhos. Tudo bem? Vamos lá. Então, como eu já adiantei a vocês, o que pode ser depreciado? Apenas os bens que estiverem no ativo imobilizado. Apenas aqui que pode ser depreciado. Então, o que compõe o meu ativo não circulante? Realizável a longo prazo. Lembrando, o que é o meu ativo não circulante? É aquilo que eu consigo transformar em dinheiro até o final, depois do final do exercício subsequente. Então, hoje nós estamos em março de 2020. Quando que as minhas contas, né, quando que os meus bens, eles começam a integrar o meu ativo não circulante? Aquilo que eu tenho estimativa de transformar em dinheiro em janeiro de 2022, no final no exercício, no final do exercício subsequente, no final do exercício do ano seguinte. Então, isso é o que compõe o meu ativo não circulante. Dentro do meu ativo não circulante, eu tenho realizável a longo prazo, que poderia ser uma duplicata, por exemplo. Um cliente que me prometeu pagar um valor em janeiro de 2022. Entraria no meu não circulante? Sim, através do realizável a longo prazo. Investimento. Investimento eu tenho tanto no ativo circulante quanto no não circulante. Aqui no ativo não circulante são aqueles investimentos mais a longo prazo. Desculpa, pessoal, hoje acho que eu vou tossir bastante. Eu tô com a rinite atacada desde sábado e tô com um antialérgico o tempo inteiro. Mas vamos lá. Eu tenho também os meus intangíveis, né, que é aquilo que eu não posso tocar, aqueles bens não corpóreos da organização. E no final das contas eu tenho o meu ativo imobilizado. E é isso que pode sofrer algum tipo de depreciação. Eu tenho a atualização da perda de valor desse bem através da depreciação acumulada, que é algo que acontece periodicamente. Então vamos Professor, lá. Pode perguntar, Tainara. então, no caso do exemplo que você está usando do carro, seria o carro de uso da empresa? Porque se para vender dentro de um prazo do ano subsequente, não, acho que não demoraria um ano para vender o carro. Você tem razão, você tem a razão. Realmente eu não transformaria aqui em dinheiro até o final do ano subsequente. Mas veículo, ele está classificado dentro do ativo não circulante imobilizado. Então, inclusive está até nesse slide que vocês estão vendo agora, todo ativo não circulante imobilizado, né? Quais são os meus principais exemplos dessas contas que estão aqui abaixo? Todas elas se referem ao não circulante imobilizado. Tudo bem? Então, Sim. vamos lá. Aqui são justamente o exemplo do imobilizado, né? Imóveis, e dentro do imóvel eu tenho terreno e edificação. É importante eu deixar evidente isso aqui para vocês, porque dentro de imóveis, apenas as edificações, apenas a construção, o prédio, ele sofre depreciação. Um terreno, ele não sofre depreciação. Então, o terreno não sofre depreciação. Ele pode ter perda de valor venal? Pode sim. A gente vai até retificar esse valor no balanço patrimonial, mas não a título de depreciação. A gente vai trabalhar uma outra forma de a gente atualizar, né, valores do ativo, dos nossos bens e nossos direitos, mas em outro momento. Agora eu só estou atualizando a título de depreciação. E o que pode ser depreciado? As contas do ativo imobilizado, com exceção de terrenos. Então, todas as outras contas, essas contas que estão aqui, né, esses itens que estão aqui, eles podem ser depreciados. Eu posso depreciá-los e atualizá-los no meu balanço patrimonial. Então, uma edificação, um prédio,
o galpão de uma indústria, por exemplo, tudo isso é depreciável. Móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, veículos, ferramentas. Então, isso aqui são as coisas mais comuns que eu tenho a possibilidade de depreciar. Ok? Tudo bem até agora? Professor, Pode é a falar. Gabi que está falando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, como é que o senhor explica em caso de apartamentos que fazem parte Apartamento? de uma edificação? Mas em que sentido? Ué, porque apartamento valoriza, sendo um imóvel em si. Sim, mas pensa comigo. Eu vou fazer uma anotação aqui que eu gosto de escrever. Você lembra, nas nossas primeiras aulas, um princípio que se chama princípio da prudência? O que que ele significa? O que que esse princípio diz para a gente? Que nas contas de ativo, eu vou usar sempre o menor valor. Então, pensa comigo. E tem outra coisa, hein? Por exemplo, eu tenho uma padaria, por exemplo, e eu tenho um apartamento em nome da padaria, esse apartamento, ele não vai ficar classificado no meu ativo imobilizado, tá? Ele vai ficar no meu ativo através de um investimento. Porque o imobilizado é só aquilo que faz sentido para a minha atividade fim da empresa. É mais ou menos por aí. E assim, voltando à sua pergunta, eu não vou atualizar os valores quando os valores forem atualizados para cima. Por quê? Porque o princípio da prudência me diz que, para as minhas contas de ativo, eu tenho que sempre utilizar o menor valor. Então, se eu comprei um apartamento de 100 mil reais e o apartamento agora está 150, quanto que vai estar o valor venal do apartamento, de venda do apartamento, vai estar 150? Eu vou atualizar no meu balanço patrimonial? Não, não atualizo. Por quê? Porque o princípio da prudência me diz que para as contas de ativo eu vou utilizar sempre o quê? As contas de menor valor. Agora, se ele perder valor, aí sim eu tenho que atualizar, porque de acordo com o princípio da prudência, né, para as contas de ativo tem que utilizar o menor valor. Então, se ele perdeu o valor, e a gente vai ver como que a gente faz isso nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre perdas estimadas, a gente vai ver como que isso funciona, principalmente no caso de mercadoria, porque é muito comum isso acontecer, né? A gente compra mercadoria, essa mercadoria foi desvalorizada. O que que eu faço? Eu deixo no ativo dessa forma? Não, eu tenho que retificar, eu tenho que recalcular esse valor. E a gente vai trabalhar isso mais para frente. Mas eu consegui responder a sua pergunta, Gabi? Então, no Respondi? caso, professor, você tem que Pode falar. separar, por exemplo, edificação em um lote só, né? Não necessariamente, não E não necessariamente. por apartamento, que aí, no caso, o apartamento seria o lote. Você entendeu? É porque, assim, um apartamento, ele não faria parte do imobilizado. O apartamento, via de regra, para uma empresa, ele seria no investimento, No investimento, tá entendeu? entendendo? Então, o apartamento seria um Então, investimento. Então, então, esse investimento, edificação só entra, não, por exemplo, não por sala, não por apartamento, nem nada. Só entra como lote inteiro, né? Aquele prédio completo. isso, exatamente, o prédio completo, exatamente. O prédio completo. Isso se aquele prédio, né? Porque pro ativo ele ficar no imobilizado, ele tem que fazer algum sentido para a empresa. Ele tem que trazer algum retorno financeiro para a empresa, né? A empresa tem que trabalhar com ele para que a empresa consiga ter um retorno financeiro de acordo com a sua atividade fim. Qualquer coisa fora daí vai para o investimento. Então, se uma empresa que trabalha em indústria comprar um imóvel, isso é um investimento. Não vai entrar no imobilizado. Entendeu? Se uma indústria, por exemplo, comprar um Rolls Royce que o presidente Juscelino Kubitschek andou em Brasília, por exemplo, isso vai ficar no ativo imobilizado ou no investimento? Vai ficar no investimento. Porque o que é que essa indústria vai fazer com esse Rolls Royce que o presidente da República andou em 1960? Nada. A não ser a título de investimento. Tudo bem? A gente tem que ter bastante cuidado com isso. O imobilizado, ele é aquele que faz sentido para a organização funcionar. Então, não é qualquer bem que vai para o imobilizado. Ok, pessoal? Uhum. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a Thaís fez uma pergunta interessante, né? Se eu levo a depreciação para o resultado da empresa.
E aqui eu vou responder essa pergunta. A depreciação, ela traz o seu reflexo de duas formas. Lembra das partidas dobradas? Então, onde eu creditar, eu tenho que dobrar, eu tenho que debitar. Então, sempre eu vou trabalhar com duas contas. E a depreciação, ela vai trazer o reflexo também em duas contas. E aqui é importantíssimo. Por que a depreciação ela tem que ser utilizada com muita força pelas empresas? Porque a empresa vai pagar menos imposto de renda por conta da depreciação. Vamos lá que você vai entender como que isso funciona. Então, imaginemos novamente que a minha empresa tem um veículo de transporte para entregar alguma coisa. Então, a partir do momento que o meu veículo ele sofre com depreciação, eu estou retificando o valor desse veículo. Então, eu estou perdendo o valor do veículo. Então, pensa comigo. Eu vou usar o exemplo que o meu carro comprei por 50 mil reais e ele está no meu ativo imobilizado. O meu carro que eu digo da minha empresa, beleza? E aí, desse valor, eu perdi 10 mil reais a título de depreciação. Esses 10 mil reais, para onde que eles vão? Eles vão lá para o DRE. Lembram do DRE, que a gente trabalhou um pouquinho em sala de aula? Que o DRE é assim, né? Eu tenho receita, CMV e tenho as despesas. Então, esses 10 mil reais, onde que eles vão entrar? Aqui, nas minhas despesas. Então, quando eu for contabilizar o meu lucro, eu tenho que pegar esses 10 mil reais que eu tive a título de depreciação e vou tirar do meu lucro, porque isso também é uma despesa. Tá dando para entender, pessoal? Para que não seja um negócio muito no campo das ideias? Tá dando para entender. Ótimo, então vamos prosseguir. Então, só que olha que interessante. O que é uma despesa? É aquilo que geralmente tem um sacrifício financeiro. Então, quando eu pago uma conta de energia, é uma despesa? É uma despesa. Quando eu pago salários, é uma despesa? É uma despesa. Água, aluguel, tudo isso é uma despesa que está tendo uma retirada de dinheiro do meu bolso. Só que a depreciação, todas as vezes que eu deprecio, eu estou perdendo dinheiro? Eu estou tirando dinheiro do meu bolso? Não, eu não estou tirando dinheiro do meu bolso. É por isso que aqui está escrito que... Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. É por isso que aqui está escrito, pessoal, que a depreciação é uma despesa não desembolsável. Então, todos os valores a título de depreciação, eles são transformados em despesa. É uma despesa que eu tiro a mão do bolso? Não, ela é apenas uma despesa contábil, ela não é uma despesa financeira. Não houve sacrifício de dinheiro, não houve sacrifício de recurso. O que houve é um lançamento contábil. E esse lançamento vai ter impacto no meu lucro contábil da organização. Tudo bem? Então, como eu estava falando para vocês, todas as contas elas vão sempre ter reflexo em no mínimo duas contas. Todos os lançamentos. E a depreciação não seria diferente. Então, eu tenho a depreciação que tem reflexos no balanço patrimonial, que é quando eu retifico o valor daquele bem, e essa retificação vai ter impacto onde também? Na DRE. Está fazendo sentido para vocês? Eu espero que quando a gente for trabalhar um exemplo, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Eu quero que vai ficar um pouco mais claro, mas eu queria primeiro passar todas as nuances para vocês terem toda a bagagem técnica para a gente começar a trabalhar. Então, por exemplo, olha só. Isso aqui é importante. A depreciação é uma despesa que terá como contrapartida a conta redutora do ativo denominada de depreciação acumulada, que deverá ter o seguinte registro contábil. Então, vamos lá. Suponhamos que eu compro um automóvel, vou colocar aqui que ele só é R$100. Eu paguei R$100 por ele. Tirei do caixa, tudo bonitinho. Aí a informação que eu te dei é que eu tenho uma depreciação de R$10. Como que eu vou atualizar esse valor, pessoal? Eu tenho que criar uma nova conta, que é depreciação desse automóvel. Então, o que essa conta vai me dizer? Ela está me falando assim, a depreciação só existe porque eu tenho que retificar, eu tenho que corrigir uma outra conta. E se eu estou retificando uma conta de ativo, logo, essa conta aqui que eu estou dizendo também é uma conta de ativo, porque ela só existe para retificar uma conta de ativo.
Então, como que eu vou fazer o lançamento? Eu vou fazer o lançamento a crédito de R$10. Por quê? Porque todas as vezes que eu ler essa conta depreciação acumulada de automóvel, o que significa dizer? Que ela está corrigindo uma conta que já existe da empresa. Então, ela vai andar sozinha? Nunca. Para fazer sentido, ela tem que sempre andar com alguém. Porque quando eu tiver essa situação aqui na minha frente, quando eu me deparar com essa situação, eu vou até a conta de automóvel e olha, eu paguei R$100 pelo automóvel, mas eu paguei R$100 quando eu comprei. Hoje ele vale R$100? Não. Como que eu vou saber disso? Porque existe essa conta de retificação, de correção da conta de ativo automóvel. E quanto que está corrigindo? Em R$10. Então, se eu perguntasse hoje para vocês, pessoal, quanto que vale o meu carro? 90. Como que vocês sabem disso? Porque, a priori, eu paguei R$100 nele e eu tive R$10 a título de depreciação. Só que pensa comigo, método das partidas dobradas. Para cada débito eu tenho um crédito em igual valor e vice-versa. Então, toda conta ela vai ter impacto, ela vai ter reflexo, todo lançamento ela vai ter reflexo em, no mínimo, 2 contas. Eu creditei R$10 aqui. Então, portanto, de acordo com o método, eu tenho que debitar R$10. Onde que eu debitaria? Como eu falei para vocês, essa conta é uma conta de despesa. Então, se vocês olharem lá no caderno de vocês, na nossa primeira aula que nós tivemos, na nossa segunda aula, aliás, vocês vão ver lá aquele quadrozinho que eu pedi para vocês, ou você entende ou você decora, né? Que para as contas de resultado, as contas de despesa, eu debito ou credito para aumentar? Eu vou debitar para aumentar. Então, despesa com depreciação é uma conta de resultado, é uma conta de despesa, então eu vou debitar para aumentar. Então, o que significa isso aqui? O que significa isso aqui para mim? Significa dizer que eu estou retificando, eu estou corrigindo uma conta do meu ativo, né? Eu estou falando, olha, eu perdi R$10 do meu carro, porque o meu carro perdeu o valor em R$10. Esses R$10 eu estou assumindo como despesa. Então, isso aqui eu vou abater no meu DRE, no meu resultado anual. Então, quando eu for calcular o meu lucro, eu vou ter que lembrar que eu tenho que lançar menos R$10. Tá fazendo sentido para vocês? Tá, professor, eu tenho uma dúvida. Pode Quando perguntar. você coloca aí essa depreciação, né? Ela é sempre de um ativo imobilizado, não é isso? Isso, sempre de ativo imobilizado. Quando eu vou colocar essa depreciação, eu vou ter que explicar referente ao que ela é? Porque como é que eu vou saber que é referente àquele veículo? Excelente e não pergunta. imóvel? Excelente pergunta. Você vai ter que colocar depreciação de automóvel, depreciação de máquinas, depreciação de edificação, depreciação de equipamento. Você sempre tem que colocar. Sempre tem que colocar. Daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente ver essa imagem no balanço patrimonial. Mas até aqui, alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode. Então, vamos embora. Eu vou voltar daqui a pouco nesse aqui, tá bom? Olha só. Vamos voltar nesse exemplo. Olha o meu balanço patrimonial. Isso aqui é o balanço patrimonial da minha empresa. O que significa dizer? Que eu comprei um carro de R$40 mil, correto? Comprei um carro de R$40 mil. Se eu fosse perguntar para vocês hoje, pessoal, esse carro que está na minha empresa, ele vale R$40 mil? Não, né? Como que você sabe disso? Porque logo abaixo, no meu ativo, se vocês forem pesquisar qualquer balanço patrimonial hoje na internet, vocês vão dar uma olhada lá. Quando vocês forem olhar no imobilizado da empresa, vai estar exatamente assim, ó. Então, vai constar veículos, R$40 mil. Significa dizer que eu comprei uma vez um carro, um veículo por R$40 mil. E a título de atualização do valor desse carro, lembrando que é a atualização do valor de acordo com a Receita Federal, não é o valor venal, não é o valor de mercado. Então, a minha atualização de valor desse carro foi feita exatamente dessa forma. Eu não posso simplesmente fazer assim, ó, passar um liquid paper e a partir de agora, 39.600. Como que eu faço? O valor do carro que eu paguei, a vida inteira vai continuar R$40 mil. Só que, mês após mês, eu vou colocar
vou aumentar a minha depreciação acumulada. Porque quando você olhar para o balanço patrimonial, você vai bater o olho, você já vai ver de imediato. Comprei um carro de 40 mil reais, mas hoje ele não vale 40 mil, ele vale quanto? 39.600. Esse aqui é o motivo pelo qual esse cara está entre parênteses. Então, o balanço patrimonial, vocês nunca vão ver uma conta, não dá dando para marcar, mas vocês nunca vão ver uma conta assim, menos 400. Vocês vão ver como? Entre parênteses. Toda vez que for uma conta negativa, vai estar entre parênteses. O prejuízo, por exemplo, prejuízo acumulado é entre parênteses. Depreciação acumulada vai ficar sempre entre parênteses. Então, só mais uma vez, só para a gente ficar bem martelado esse conceito na nossa cabeça. Depreciação é perda de valor. E como que eu faço esse lançamento? Dessa forma. Eu não vou riscar aquele valor inicial que eu paguei pelo carro. Eu vou atualizar ele constantemente, mês após mês. E no final das contas, meu balanço patrimonial, né, ano após ano. E como que eu faço? Da maneira que está aqui, através de depreciação acumulada. Então, eu sei que eu perdi R$ 400 a título de depreciação do meu carro. E alguém perguntou, acho que foi a Thaís que perguntou, eu vou ter que colocar, abaixo de cada conta, eu vou ter que colocar depreciação? Sim. Se eu tivesse aqui uma conta, edifícios, por exemplo, debaixo dessa conta de edifícios, teria aqui depreciação de edifícios. Máquinas e equipamentos. Debaixo de máquinas vai ter a conta depreciação e corrigindo o valor de mercado, não o valor de mercado, o valor contábil dessa conta. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos voltar nisso aqui, porque essa aqui é a fórmula que a gente vai utilizar. Essa fórmula, pessoal, ela é muito, muito, muito simples, ela é bem tranquila. E eu só coloquei aqui a título de curiosidade, porque a gente nem precisa trabalhar com ela. Por que a gente não precisa trabalhar com ela? Porque, no final das contas, a Receita Federal, ela dá esse valor para a gente. Então, assim, aí você me pergunta, Igor, quanto que eu tenho que depreciar de um carro, de um computador, de um notebook, de edifícios? Quanto? A Receita Federal que passa esse dado para a gente. A Receita Federal que estipula esse dado para a gente. E por que a Receita Federal que estipula esse dado para a gente? Pensa 3 segundinhos aí. Por que a Receita Federal do Brasil é ela que vai estipular o quanto que o meu carro, o carro da minha empresa, as máquinas da minha empresa, o edifício da minha empresa, quanto que esses bens eles vão perder valor por ano? A Receita Federal... Não é por causa da inflação. É porque o valor que eu lanço a título de depreciação, eu vou lançar a título de despesa. E se a minha despesa aumentar, o que vai acontecer com o meu lucro? Vai diminuir, não vai? Eu pagando menos lucro, eu tendo menos lucro, o que vai acontecer com o meu imposto de renda? Então, o faturamento vai descer e aí vai ser de acordo com o seu faturamento? Calma. Ó, faturamento é venda, tá bom? Faturamento é venda. O que vai descer? O meu lucro. Por quê? Porque as minhas despesas estão sendo aumentadas. O valor do meu faturamento vai permanecer inalterado. Faturamento é receita, tá bom? Então, meu faturamento vai permanecer inalterado. O que vai alterar? É as minhas despesas. Eu vou ter mais despesa. Tá fazendo sentido? Mais ou menos. Essa parte eu baguncei. Mais ou menos? Porque assim, olha só. Se eu falar assim para você, Tainara, eu tenho uma empresa, eu tenho uma padaria, por exemplo, e eu vendi 50 pães a R$30. Qual que foi o meu faturamento? R$30. Faturamento é venda. Aí eu falo para você, desses R$30, eu gastei R$10 para fazer esses 50 pães. Então, qual vai ser meu lucro? R$20. R$20. Aí se eu falo assim, não, mas sabe aquela máquina, o meu fogão que eu faço pão, eu tenho que lançar uma depreciação dele de R$5. Eu tirei R$5 do meu bolso? Não, é um gasto não desembolsável. Então significa dizer que o meu lucro não vai ser mais 20, vai ser R$15. Então, se antes eu pagaria um imposto de renda em cima de 20, agora eu pago em cima de quanto? Em cima de 15. Então, eu vou pagar menos imposto de renda. E eu pagando menos imposto de renda, consequentemente, o leão, né, o fisco, não vai ficar feliz com isso. Então, por conta disso. Pois é. Então, assim, por isso que a Receita Federal, que ela vai falar assim pra gente, pessoal, carro, você vai depreciar de 5 em 5 anos. Entende? Equipamento de informática, você vai demorar 2 anos para depreciar o valor dele total.
Então, por isso que a depreciação ela é legislada pela Receita Federal, porque tem um impacto significativo no lucro do exercício da empresa. E se as empresas não se adequarem a isso, ela está pagando mais imposto do que deveria, né? Então, por isso que, assim, é interessante, por exemplo, uma empresa que troca de carro, por exemplo, da sua frota, de 5 em 5 anos, por exemplo. Porque ela tem incentivos para fazer isso. Porque no final do 5º ano, no 6º ano, ela não pode lançar mais nada a título de depreciação, porque o carro já foi depreciado. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Olha só, um exemplo. Um veículo foi adquirido em março de 2012 por R$40 mil. Sabendo-se que sua vida útil é de 5 anos e que seu valor residual ao final deste prazo é estimado em R$16 mil. Então, pensa comigo, pessoal. Eu comprei hoje, esse carro vale R$40 mil. No final de 5 anos, quanto que esse carro vai valer? R$16 mil. Então, faz sentido eu falar que esse valor entre 40 e 16 mil reais é o valor depreciado? É o valor que eu perdi durante 5 anos. Eu tinha um carro de 40 e no final de 5 anos ele só vale 16. Tá? Vocês estão comigo? Estão raciocinando junto comigo? Então, eu posso afirmar que o valor depreciado é um valor de 24 mil reais. Faz sentido isso? 24 mil reais é o que eu perdi em 5 anos. Só que tem um detalhe, a depreciação ela é lançada anual ou mensal. Então, como que eu faço? Agora pensa comigo, vamos lá. Em 5 anos, eu perdi 24 mil. A gente vai trabalhar, pessoal, com o método mais fácil, mais comum, que é o método linear de depreciação. A gente não vai trabalhar de outras formas, porque esse é o método mais cobrado, tanto para o exame do CFC, ou quanto no dia a dia que as pessoas trabalham com mais frequência com o método linear. Então, pensa comigo. 24 mil eu perco em 5 anos. Quanto que eu perco por ano? Cada ano eu vou perder determinado valor. E o método linear me diz o seguinte, que a depreciação ela é igual de acordo com todas as parcelas de depreciação. Então, a primeira parcela de depreciação vai ser igual a de número 60, por exemplo, porque elas são valores iguais. Então, pensa comigo. Se em 5 anos eu perdi a título de depreciação 24 mil reais, quanto que eu perco por ano? Alguém me responde aí. 4.800. Como que vocês fizeram essas contas? Pegou os 24 mil e dividiu pelos 5. Perfeito, exatamente. Então, significa dizer que, por ano, eu perco 4 mil e alguma coisa. Agora, mas, professor, se eu fizesse... Pode falar. Você falou que todo ano é o mesmo valor, né, de depreciação. Só que não chega um valor, por exemplo, um carro. Ele chegou, com 5 anos, ele chegou a 16 mil. Depois de um tempo, quando o carro vai, por exemplo, ficando mais velho, essa depreciação, ela não diminui, não? Porque senão um dia ele vai valer 0. Pensa comigo, olha só. A gente está falando aqui só de valores contábeis, tudo bem? Esse valor do carro não tem nada a ver com o valor de venda, não tem nada a ver com o valor de mercado dele. Isso aqui é só o que a Receita Federal estabelece para a gente. A Receita Federal, ela não está nem aí, ela não está nem ligando para a tabela FIP, ela não está nem ligando para os preços do carro da OLX. O que ela está falando para a gente é, amigão, você vai ter direito de depreciar tantos % por ano do seu carro. Tudo bem? Então é isso que a depreciação me quer dizer. Depreciação não significa que é valor de venda, valor de mercado do meu carro. É só o que a Receita Federal estabelece para eu depreciar. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, pode parar, pessoal. Vamos lá, pode parar. Então, agora, vamos ser mais criterioso ainda, que é como a gente costuma trabalhar a depreciação. Se eu fosse perguntar a vocês, pessoal, qual que é a minha depreciação mensal do carro? Qual seria? Alguém me responde, por favor. R$400. Como que vocês encontraram isso? Dividiu 4.800 por 12. Ou vocês poderiam... Você está certo. Ou você poderia fazer diferente, né?
Em 5 anos, eu perco 24 mil. Eu sei que 5 anos tem quantos meses? 60. 24 mil dividido por 60 meses, todos os meses eu perco R$ 400. Beleza? Então, aqui, de uma forma mais prática, está a nossa fórmula. Olha a fórmula. Depreciação mensal é igual ao valor do bem, o valor que eu paguei pelo bem, menos o valor residual dividido pela sua vida útil. E a vida útil, quem é que vai me dar essa vida útil? Receita Federal. A Receita Federal que vai falar, olha, carro tem tanto tempo de vida útil, edifício tem tanto tempo de vida útil. Você consegue imaginar um edifício durante só 25 anos, por exemplo? Difícil, né? Não existe isso. Edifícios duram muito mais do que isso. Mas ele só pode ser depreciado por 25 anos. Por quê? Porque a Receita Federal diz que eu só posso depreciá-lo até tanto tempo. Tá bom, pessoal? Tá ficando claro até aqui? Deixa eu mostrar a tabelinha para vocês. Aqui. Daqui a pouco eu volto naquele slide que eu deixei, tá bom? Então, olha só. Isso aqui foi extraído do site da Receita Federal. Eu fiz agora à tarde. De onde eu tirei que os edifícios eles têm 25 anos de vida útil? Da Receita Federal. De onde eu tirei que máquinas e equipamentos só têm 10 anos de vida útil? Da Receita Federal. Móveis e utensílios, instalações, bens de informática. Imagina só, se você fosse trocar os bens de informática da sua empresa só de 5 em 5 anos, ia dar certo? De forma alguma, né? Você quer uma coisa que tem prazo de validade maior do que equipamentos de informática? Mas a Receita Federal te permite você depreciar esses itens apenas por 5 anos. Então, o que a Receita Federal, no final das contas, está me dizendo aqui? Fala, olha só, Igor, você tem a sua empresa e o seu computador você vai poder lançar a título de perda com depreciação, de despesa com depreciação, durante 5 anos. Depois disso, babaus. Depois disso, não, mas o meu computador continua funcionando. Tem 7 anos aqui que continua funcionando. Você vai poder lançar depreciação dele? Não, porque só pode no máximo 5 anos. Tá dando para entender? Então, olha que legal. A minha vida útil está aqui nessa tabela. Essa tabela aqui que é oferecida pela Receita Federal. Agora, qual que é a taxa de depreciação anual de cada item? Vamos pegar de máquina e equipamentos, por exemplo. Olha só o que a Receita Federal está falando. Ela está falando, você vai comprar o seu equipamento aqui e no final você vai perder 100%, deixa eu apagar, ficou feio aqui. Eu estou aprendendo ainda, estou sendo alfabetizado para escrever em tablet. Então, olha só. Pensa comigo, vamos lá. Eu comprei máquinas e equipamentos, por exemplo, uma máquina para minha indústria. A Receita Federal está me falando, olha, o valor depreciável da sua máquina a vida útil da sua máquina é 10 anos. Então, o que significa dizer? Que em 10 anos eu vou perder 100% do valor contábil da minha máquina. Eu posso fazer essa indagação de uma forma diferente. Se eu vou perder 100% em 10 anos, quanto que eu vou perder por ano? Alguém me ajuda? Faz sentido eu falar isso? Que eu vou perder por ano 10% do valor contábil da minha máquina. Então, se eu paguei 100 mil reais na minha máquina, por ano eu perco 10%. Eu vou perder 10 mil. Por quê? Porque essa máquina tem uma vida útil de 10 anos. No final de 10 anos, quanto que essa máquina vai valer? Zero. Eu vou perder 100% do valor da minha máquina em 10 anos. Como eu vou trabalhar com a depreciação linear, em que todas as parcelas são iguais, então significa dizer que, por ano, eu perco 10%. Então, como que eu encontro a taxa de depreciação anual? Eu pego 100% e faço o quê? Divido pela vida útil daquele equipamento. Basicamente isso. Eu vou encontrar a taxa de depreciação anual. Se eu quisesse descobrir a taxa de depreciação semestral, era só transformar isso aqui em semestre. Se eu quisesse descobrir a taxa de depreciação mensal,
era só eu pegar 100% e dividir pela quantidade de meses que equivalem a 10 anos. Colocar por 120 meses. Tá dando para entender, pessoal? Tá tranquilo? Então vamos prosseguir. O ruim de a gente não estar em sala de aula é que eu não consigo olhar para vocês. A maioria de vocês ainda fecha o vídeo, aí eu não, nem consigo olhar para ver se vocês estão com cara de espanto ou estão desesperados. Professor, eu queria fazer uma pergunta. O veículo, quando a gente compra para usar na empresa, né? Se a gente compra ele... Eu sei que eu acho que não tem muito a ver com o assunto, mas eu vou perguntar. Quando a gente compra ele financiado, se ele for novo, a taxa de juros é mais baixa. Se ele for usado, a taxa de juros é mais alta. É relativo a isso, a depreciação? Também não. Também não. São coisas diferentes. Porque, assim, quando você faz um empréstimo, você tem que entender que os juros que você vai pagar desse empréstimo é uma despesa porque você pegou dinheiro emprestado. Entendeu? Então, assim, você está pagando, você está tendo uma despesa a mais porque você está pegando dinheiro emprestado. Então, a depreciação com a forma que você pegou esse dinheiro emprestado, ela não tem muita relação, são coisas completamente diferentes. Porque se você tivesse dinheiro à vista, também não interferia em nada a depreciação. Como você pagou por esse bem, não vai ter diferença nenhuma. Tanto é que, assim, foi uma pergunta interessante essa que você fez, só um parênteses bem grande. Suponhamos que eu te faça a seguinte, vamos usar o exemplo que a Thaís deu. Comprei um carro de 50 mil reais 100% financiado. Que valor que eu vou colocar no meu passivo, pessoal? Então, vamos lá. Tá aqui, ativo e passivo. Se eu comprei um carro de 50 mil reais, ele vai vir para cá, né? Veículo, 50 mil reais. Que valor que eu vou lançar aqui a tipo de financiamento? Vai ser o valor que eu peguei emprestado ou o valor mais os juros a ser cobrado? O que vocês acham? Respondam aí para mim, pessoal. O valor que você pegou emprestado. Exatamente. Então eu vou lançar aqui 50 mil reais. Aí você me faz a pergunta, Igor, mas eu não vou pagar só 50 mil reais. Eu vou pagar os juros. Exatamente. Todos os meses você vai pagar os juros de que forma? Despesa financeira. Todos os meses, quando você falar debitar do seu caixa, vai debitar, sei lá, 500 reais. 400 reais vai ser referente ao montante do empréstimo que você teve e o restante é o quê? É pagamento de despesa daquela transação financeira que você fez. Então, os juros não vai nem entrar no balanço patrimonial. Os juros vai entrar onde? A DRE, porque vai ser, já é uma conta de resultado. É uma despesa. Tudo bem? Deu para entender, Thaís? Deu sim, professor. Tá tranquilo. Ótimo. Então, vamos lá. Mais uma vez, só para a gente deixar bem claro aqui. A gente acabou de fazer as contas, 400 reais. Então, como que eu faço o registro contábil desse cara? Do jeito que está aqui, ó. Eu vou ter a conta despesa com depreciação. E lembrando que essa conta despesa com depreciação é uma conta de ativo, passivo ou resultado? Alguém me responde, por favor. Resultado. Exatamente. Então, olha só, despesa com depreciação é uma conta de resultado. Eu sei que para as minhas contas de resultado, as contas de despesa, eu debito ou credito para aumentar? Eu vou debitar. E eu sei que a depreciação do automóvel, agora alguém me responde, depreciação com automóvel é conta de ativo, passivo ou resultado, pessoal? Ativo. Vocês foram bem firmes, hein? Conta de ativo. Exatamente. Essa era a hora que em sala de aula eu perguntaria assim, ativo, você tem certeza disso? Só para ver vocês dando uma bambeada, mas eu não consigo ver, então não vou nem fazer essa piada. Então, é uma conta de ativo? Exatamente. Por que é uma conta de ativo? Olha o raciocínio que você tem que ter. Essa conta de depreciação, ela só existe porque ela vai corrigir uma outra conta. Se ela vai corrigir uma outra conta, eu tenho que olhar para essa conta, para essa conta, né? Porque elas vão sempre andar juntas. Que conta que essa conta de depreciação está corrigindo?
Automóvel. Aí eu te pergunto, automóvel é a conta de ativo, passivo ou resultado? Conta de ativo. Então, se automóvel é uma conta de ativo, a conta que vai corrigir, a conta que vai retificar o automóvel, também só pode ser conta de ativo. Tudo bem? Então, aqui já vai uma observação interessante para vocês. É só a título de curiosidade. Quando vocês vão olhar as contas de ativo, todas elas sempre vão ter saldo devedor. O que significa um saldo devedor? Que o restante vai estar sempre do lado esquerdo do seu razonete. Todas elas vão sempre ter saldo devedor, sempre. O caixa, se você estiver devendo do caixa, você pegou um cheque especial, então você não tem mais dinheiro no caixa, você tem um empréstimo, então seu cheque especial já é uma conta de passivo. Então, você nunca vai ter o caixa assim, menos R$100. Para a contabilidade, isso não existe. O que você tem? Seu caixa está zerado e você tem um empréstimo de R$100. Então, o que eu quero dizer com isso? Todas as contas de ativo, elas têm natureza devedora. O saldo dela vai ser devedor, com exceção de 3 contas. A gente vai trabalhar com 2 delas. Uma delas é depreciação. O saldo da depreciação sempre vai ser credor. Por quê? Porque o saldo da conta vai ser credor porque ela vai corrigir uma conta do ativo. Tudo bem? Eu não sei se está ficando mais complexo na cabeça de vocês, mas era só a título de curiosidade. Então, a minha conta de correção, eu sempre vou corrigir uma conta do ativo. E como que eu corrijo uma conta de ativo? Creditando. Então, aqui na minha depreciação, eu vou fazer um lançamento de R$400. Então, eu lanço a título de depreciação uma conta de retificação do meu ativo, R$400 a crédito. Esse cara eu entendo como uma despesa não desembolsável que a empresa teve e vou lançar uma conta de resultado de despesa a débito de R$400. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Agora eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer um negócio diferente. Espero que todos vocês estejam com caneta aí na mão. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam esse exemplo. Eu vou dar exatamente 5 minutos contados no relógio para vocês fazerem esse exemplo. Eu quero que vocês façam para ver se vocês vão ter alguma dúvida quando eu estiver resolvendo. Então, façam esse exemplo aí. A empresa comprou 8 computadores por R$10.000 cada. Então, eu já sei que vai lançar R$80.000 na minha conta de equipamentos. No entanto, os computadores foram instalados em fevereiro. Outubro de 2019, qual seria a depreciação? Então, olha a informação que ele está me dando. Eu comprei o computador, mas esse computador ele foi colocado à disposição da empresa em fevereiro. Então, quando é que ele começa a ser depreciado? Em fevereiro. Então, pensa comigo. Ele foi... Não, fevereiro. Do mês de fevereiro, ele já sofre depreciação, tá bom? Então, mas olha se eu só. tô comprando em fevereiro, ele não vai ser depreciado só em março, não, né? No mês seguinte? Não. Eu comprei ele em janeiro e em fevereiro eu coloquei ele em funcionamento. Então, eu já tenho a depreciação de fevereiro, tá bom? Então, olha só. Quanto que eu vou ter de depreciação? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Então, eu tenho 9 meses de depreciação. Então, como que eu faço desse jeito, pessoal? Respondam aí para mim. Só vou dar uma dica para vocês. A Receita Federal me diz que bens de informática têm uma vida útil de 5 anos. Então, tem uma depreciação de 20% por ano. Então, eu vou colocar aqui que a vida útil é 5 anos. Então, eu vou começar a ajudar vocês. Paguei hoje R$80.000 nessas máquinas. No final de 5 anos, qual vai ser o valor dessa máquina? 0. Quanto que ela perde por mês? E quanto que em outubro vai ser minha depreciação acumulada? Pensem aí.
Professor, nas minhas contas, a depressão por ano deu 16 mil. E em 9 meses deu 12 mil. É isso? Não sei, eu acho que Total. não, hein? Não, mas ela quer dizer o total dos computadores todos. Isso, Isso. mas eu quero saber de todos os computadores. Então, de todos ela É de colocou todos, não? o valor geral. Ah, eu não sei, eu ainda não fiz não, vou fazer com vocês. Daqui 2 minutinhos eu faço. Aí vocês me ajudem. Dá 1.500 por computador. 1.500 por computador? Isso. Ah, você está falando a taxa anual, né? Não, a de 9 meses. A depreciação de 9 meses. Eu acho que vocês estão fazendo alguma coisa de errado aí. 12 mil. Tá, vamos lá. Posso fazer então? Pode. Pode. Vamos lá. Deixa um espacinho aqui para a gente rabiscar. Então, vamos lá. Hoje, meu computador, paguei 80 mil reais por ele. Opa. Eu falei para vocês que a vida útil dele é de 5 anos, correto? Isso. Então, no final de 5 anos, quanto que ele vai valer? Zero. Então, no final de quantos meses, pessoal? No final de 60 meses, correto? Que é 5 5 anos equivale a 60 meses. Eu vou perder 80 mil reais. Tá fazendo sentido? Aham. Então, quanto que eu perco por ano dos meus computadores? Dividir 80 mil reais. 1.333,33. É a mesma coisa. Deu a mesma coisa? É que eu não tinha feito a conta ainda. Então, eu perdi 1.333,33 centavos, correto? Certo. Em Aham. outubro, quanto que vai ser a minha depreciação acumulada? 12 Vezes, mil. foi quantos meses que a gente fez? 9. 10, Não, é 9. 9 é setembro. Não, é 9, porque conta só a partir de fevereiro. Ah, tá. Dá 12 mil. 12 mil. Exatamente. Então, Então, você estava professor, certo. também não foi. Então, você estava certo. Eu que falei errado. É que eu não tinha feito as contas ainda. Mas, Então, só que pode a gente falar. fez diferente. Como é que é? A gente fez diferente. É porque Como que primeiro vocês- a gente pegou os 80 mil, tirou os 20%, aí deu Uhum. 16 mil, aí que seria um ano, aí dividiu por 12, depois o Multiplicou por resultado multiplicou por 9. Tá certo, tá ótimo também, não tem problema. Vocês só descobriram a taxa de depreciação mensal diferente, mas no final das contas deu a mesma coisa. Mas é bem tranquilo, né, pessoal? De boa, professor. É bem tranquilo, né? Eu costumo brincar em sala de aula. Eu achei, Pode eu falar. achei lá o exercício anterior, na hora que o senhor estava fazendo na aula, tranquilo, na hora que eu fui fazer, eu apanhei, foi muito enderrei. Acontece. Mas eu vou gravar um vídeo. Realmente eu ia gravar um vídeo, tanto é que para a turma de análise de custos, eu gravei um vídeo explicando porque o cronograma deles é um pouquinho mais apertado que o de vocês. O nosso, por conta de ser a segunda unidade que a gente está trabalhando, a gente está com um pouquinho mais de folga. Então, eu acho que na semana que vem dá para a gente trabalhar só com exercício. Eu vou postar na outra lista no portal para a gente trabalhar com um pouco mais calmo. Então, fiquem tranquilos que, de um jeito ou de outro, ou eu vou gravar um vídeo explicando a lista passada, ou a gente vai resolver ela online, igual a gente está fazendo aqui em aula mesmo, beleza? Então, O senhor fiquem corrigiu, tranquilos. professor? Eu acho que eu postei a correção, não coloquei não no grupo de vocês? Postou, tá lá Colocou no no portal. portal. Ah, sim, então tá no portal, tá no portal. A correção tá no portal. Então vai lá, dá uma olhada na lista de exercícios, dá uma olhada na sua e na que eu corrigi, para ver se bate, se não bate, pense o que você fez de errado e me manda mensagem, pessoal. Tem pouca gente me mandando mensagem. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Beleza? Tá bom. Fiquem à Então, vontade. mesmo nessa atividade anterior, eu posso ir tirar dúvida com o senhor no WhatsApp. Pode, a hora que você quiser. A hora que você 4 horas. quiser.
Ah, é. Então, depois Eu só não vou te responder esse horário. Tá bom, depois eu vou te perguntar aqui por que o meu deu errado. Pode perguntar que eu tento responder a sua pergunta no WhatsApp mesmo, beleza? Depois ou eu vou gravar um vídeo ou a gente vai fazer a transmissão online da resolução das listas de exercícios. Fiquem tranquilos. Então, qualquer dúvida, vai anotando as dúvidas que vocês tiverem aí, que no final das contas a gente conseguir resolver a maior parte do nosso plano de ensino. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? É bom. Tranquilo. Eu costumo dizer em sala de aula que eu tenho até vergonha de dar essa matéria de depreciação, de tão fácil que ela é. Que eu fico vermelho de explicar isso aqui, de tão tranquilo que ele é. Então, depreciação realmente é o conteúdo mais fácil que a gente tem do nosso plano de ensino. Eu espero que todos vocês tenham entendido como funciona. Na lista de exercícios, eu vou abrir a lista de exercícios aqui só para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Porque eu tenho certeza que vocês vão ter dificuldade, mas é só na interpretação. Lista de exercício, 1, 2, cadê ela? Tá aqui. É só na interpretação. Vocês estão dando uma olhada nela aí? Sim. Uhum. Então, olha só, pessoal. Essa primeira questão, por exemplo. Uma empresa adquiriu um equipamento por R$18 mil. Então, R$18 mil é o meu custo. Com vida útil de 12 anos. Então, significa dizer que hoje eu paguei 18 mil, no final de 12 anos ela vai valer quanto? Certo. 0. Mas eu estou pedindo para você fazer o plano de depreciação até que ano? Até o 5º. Uhum. Então, aqui vai valer 0, pessoal? Não, Não, né? Exatamente. porque Quanto que ainda vai tem mais valer? 7 anos para valer. Perfeito. Exatamente. Só tome cuidado com isso, porque tem muita gente, assim, na lista de exercício eu faço para a gente trabalhar de todas as formas. Então, tem muita gente que erra essa questão, tem muito aluno que erra essa questão, nem porque não entende depreciação, é só porque não conseguiu entender de forma clara, só não interpretou corretamente, tá bom? Mas a lista de exercício ela tá bem tranquila, vocês vão ver. Eu vou postar ela agora. Então, deixa eu voltar aqui. Então, são só exercícios assim, e lá no final tem um razonete para vocês brincarem também, tá bom? Então, Nos exercícios, o senhor já vai pode falar. colocar quanto que aquele bem perde durante o tempo? Tá aqui, isso. Tá aqui. A despesa com depreciação. Vamos fazer isso juntos, então? Só para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar o cabo para carregar. Aqui tá acabando a bateria. Então, vamos lá. Eu tô sem calculador, então vocês me ajudem aí, tá? Vamos fazer esse primeiro. Então, vocês acabaram de me falar que no final de 12 anos eu vou perder todo o meu bem. Então, no final de 12 anos ele vai valer 0. Então, quanto que por ano eu vou perder, pessoal? Quanto em dinheiro? Desculpa, professor, eu não escutei isso. Tá, vamos lá. Eu paguei 18 mil reais nessa máquina. Sim. No final de 12 anos, ela vai valer 0, correto? Então, significa dizer que em 12 anos eu perdi 18 mil reais. Quanto que eu perco por ano a título de depreciação? R$1.500. Tá. Então, agora a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. A minha despesa com depreciação no primeiro ano vai ser quanto? 1.500. 1.500. No ano 2 vai ser quanto? 3.000. Opa, é aí que vocês não podem... 1.500. Exatamente. A despesa com depreciação, ela vai ser igual, ela vai ser... Ela tem, exatamente, é aí que eu queria chegar. Então, 1.500, 1.500. Agora, referente ao primeiro ano, quanto que eu perdi com depreciação? 1.500. A minha depreciação acumulada do ano 2. A depreciação acumulada do ano 2, 1.500 do primeiro ano, mais 1.500 do segundo ano. 3.000. 3.000. Do ano 3, 4.500. E assim em diante. Agora, qual que é o valor contábil? O custo menos a depreciação acumulada. No ano 1, quanto que eu vou ter? Quanto que vai valer o meu carro, meu automóvel, meu equipamento, pessoal? 16.500. 16.500. No ano 2,
15 mil. 15 mil e assim por diante. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Sim. Pois é. Então, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos conversar, vocês me perguntem as aflições de vocês, o que vocês estão achando, estão tendo dificuldade, vamos conversando, pessoal. A gente não está em sala de aula fisicamente, mas vamos conversando. Professor, esse exercício aí parece com mais ou menos o que a gente está vendo em economia, VPL, payback. É bem parecido. De certa forma né? Porque o payback é em quanto tempo você vai tirar esse investimento que você tem, né? Então, de certa forma De certa forma é parecido, sim. Só que no payback você tem alguns elementos a mais, né? No cálculo. Nossa, é mais tranquilo. Entendi. Tá bom então, pessoal? Sim. Beleza. Então é isso. Aqui a nossa aula se encerra, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Tiverem fazendo a lista de exercício, alguma complicação, alguma dúvida, pode perguntar, manda no WhatsApp, manda no privado, o que vocês preferirem. Tá certo? Sim. Então é isso. Mais uma vez, obrigado pela disposição de vocês, pela paciência. E valeu, pessoal. Se cuidem aí, viu? Obrigada, Um abraço para professor. vocês. Valeu, Boa professor. noite, até mais. Tchau, gente. Vou encerrar a aula. Um abraço. Valeu.